né, ex-aluna, que ainda hoje, né, tem um diálogo muito intenso aqui com a gente, e a gente vai meio que se encontrando, né, ao longo das palestras, sempre surgia uma conversa, a gente trocava uma ideia, tô fazendo esse projeto, tô fazendo esse outro e tal, e até que realmente de forma muito natural, né, surgiu essa ideia de criar hoje esse diálogo entre vocês, né, que são a turma mais recente, a turma 7, e a Issa, que ela é da turma 2, mas realmente ela é uma ex-aluna que ficou muito amiga, né? Vamos falar que ela realmente hoje em dia é uma amiga do curso, assim, amiga do Giuseppe, de outros professores que já foram embora, que foram para a Espanha, e ela continua tendo muito esse diálogo. E de forma natural surgiu de alguma forma, esse formato, né? Que ele foi se desenhando. Primeiro ia ser uma conversa informal dentro de sala de aula, e pouco a pouco a gente foi vendo que realmente ele tinha que ser uma palestra onde ela tivesse tempo suficiente para conversar tanto da sua experiência no Made in, ela vai um pouco também fazer sempre, né, essa costura, né, dos projetos que ela está fazendo hoje em dia no seu dia a dia, também com os projetos que ela desenvolveu no curso. Mas era muito importante que ela estivesse, de alguma forma, explicando como ela consegue aplicar a metodologia Made in no dia a dia, que é uma metodologia que ela chega aqui no Brasil, criada em Barcelona, de forma, né, com um olhar europeu, mas que quando ela chega aqui, eu sempre falo, a Made in chega no Brasil e ela coloca o seu carimbo 100% brasileiro, quando a gente tem alunos que vão começar a usar materiais que só existem no Brasil, como a gente está vendo agora, por exemplo, a Gabriele fazendo um preto capim dourado, como a gente viu a Rafa trabalhando também com mate. Então, é uma metodologia que ela é radical, porque ela, de alguma forma, desconstrói muitas ideias, mas ela se adapta a qualquer lugar do mundo, porque ela vai chegar aqui no Brasil e as pessoas vão escolher materiais que são nativos, né, do nosso contexto. Nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente entender que é uma metodologia radical, num sentido, talvez, conceitual, mas que ela tem muitas possibilidades de ser realizada, de ser, de alguma forma, implementada depois na nossa prática. Por isso que a Isa também vai fazer um pouco esse diálogo, como ela conseguiu, dentro do campo, né, da área dela, conseguiu trazer todos os conceitos que, num princípio, poderiam parecer mais abstratos, mais longe, né, do dia a dia, para a sua prática. Tem vários projetos diferentes, com várias escalas diferentes, e em todos eles ela vai fazer essa conexão, essa costura com o curso. Então, aproveitem bastante. Depois a gente pode ter um bate-papo mais tranquilo. Ela vai falar de alguns projetos, mas depois eu acho que tem que surgir esse debate, essa discussão, sem, assim, sem tanto formalismo, de perguntar, de ver como foi todo esse processo dela, né? Já passaram alguns anos, né? Desde que ela terminou o curso também. Então, eu imagino que tem um percurso ali que foi sendo, né, construído até ela chegar onde ela está hoje. Tem outros ex-alunos também que ela conhece, que ela sempre me traz algumas histórias, né, de pessoas que, sabe, de alguma forma foram fazendo, né, outras trilhas não tão arquitetônicas, mas que conseguiram aplicar também o Made in. Então vai ser super interessante a gente conversar com ela assim tranquilamente depois da palestra, outras questões que talvez estejam preocupando vocês, ou que vocês tenham dúvidas, ou que vocês estejam curiosas assim para conhecer. Então é isso, gente. Muito obrigada, obrigada a isso, obrigado Fernando também, que eu sou da Isa por estar aqui, e aproveitem bastante, que eu acho que a gente vai sair muito assim, muito empolgado, muito feliz com esse momento. Obrigada, Isa. Boa noite, gente. Eu que agradeço a Yara por estar aqui de volta no IED. Está sendo muito gratificante, eu acho, que estar aqui de volta, mostrando tudo isso que eu aprendi aqui no Made in. Realmente, eu sou uma super divulgadora do curso. Eu acho que foi muito, muito importante mesmo para mim. O meu processo de trabalhar, ele realmente mudou depois do curso. Eu vejo como que a gente consegue aplicar. E acho que vocês, a Yara tinha comentado, muitas pessoas têm essa dúvida de talvez o curso ser um curso muito
conceitual, e eu acho que quando a gente se aprofunda muito no assunto, ele passa a ser conceitual, e na verdade é muito interessante ver como que isso tudo é aplicado. Então, selecionei aqui alguns projetos, e mais do que contar somente do resultado final, eu vou contar um pouco desse nosso olhar, dessa nossa imersão em cada projeto, que eu acho que é o Power of Theme aqui no curso, né? Que é quando a gente começa fazendo essa imersão no material, a imersão no lugar. E essa análise aprofundada, eu acho que é o que é muito importante, esse nosso olhar, quando a gente está começando cada projeto. E, claro, não deixando também de mostrar o resultado final, que eu acho que é o que todo mundo... A gente sempre fica curioso para ver como que a gente vai conseguir, né, obter um resultado final. Eu começo agora a... Começo agora a falar de um projeto de uma multimarcas de roupas, chama Zuki. Ela está localizada em Minas Gerais, na cidade de Muriaé, uma cidade no interior. Essa loja, ela está localizada numa área central da cidade. É um eixo muito forte, essa rua ela é muito movimentada, tanto com fluxo de veículo quanto com fluxo de pedestre. Aqui é onde surgiu a cidade, então é a igreja mais antiga, e aqui a gente tem a praça da prefeitura, então realmente é um eixo muito marcante. A loja fica localizada nesse ponto, circundada por várias outras lojas numa região predominantemente comercial. Aqui a gente pode ver a fachada antiga dessa loja. De frente para a loja, a gente tem um passeio largo, uma calçada larga, onde as pessoas realmente andam, elas passeiam por aqui, elas andam devagar, observando as lojas. E aqui embaixo a gente já tem foto da loja antigamente. E é quando a gente começa já a olhar de uma outra forma esses produtos e essa loja que a gente precisaria trabalhar, né? A gente já começa a analisar o que era vendido aqui, e eram roupas muito coloridas, com muitos desenhos, muitos recortes, e a gente via que alguma coisa estava errado com essas roupas que estavam sempre empilhadas. Aqui a gente pode ver que essas roupas estavam empilhadas, a gente não conseguia visualizar essas roupas, então as pessoas não conseguiam ter o acesso aos produtos. E a nossa preocupação, então, a marca é a Farm, eu acho que todo mundo aqui deve conhecer, a marca prioritária, né, que tem nessa loja, a Farm, então eram coisas muito marcantes, muita cor. Como que a gente ia expor esse produto? Era a nossa maior questão, para que esse produto pudesse ser visto de diferentes ângulos e pudesse ser atraído. Aí a gente começa a lembrar daquelas feiras de rua, dos mercados árabes, que tem sempre os produtos debruçados para fora, né? Os produtos estão sempre... Você anda por ali se sentindo atraído. Você vê tudo que eles têm para te oferecer, né? Tá colocando realmente, jogando para fora na rua, e quando você entra dentro dessas barracas, elas estão cheias de cores, você consegue tocar, você consegue pegar. E a gente lembra também da feira de rua, né? Que a feira de rua, acho que se ela tivesse todas as frutas escondidas debaixo de uma barraca, a gente não queria comprar uma banana. Então a gente está sempre querendo ver os produtos, sentir o cheiro, tocar. E nesse quadro da Tarsila do Amaral, eu acho que é muito interessante trazer ele, porque a gente vê como que é esquecido, né? A barraca, é esquecido a rua, as casinhas estão lá no fundo, e o que chama realmente o que chama realmente a atenção aqui são os produtos, né? A gente vê como que eles estão representados com essas cores, e a gente queria que os nossos produtos também fossem os protagonistas desse projeto. Então, a nossa primeira estratégia que a gente faz é a vitrine, que antes estava aqui, a gente some com essa vitrine, a nossa ideia é que a gente não tenha mais uma vitrine e que a loja passe a ser uma vitrine. Então, esse vidro ele é recuado, ele vem para cá e a gente deixa de ter porta na loja. Então, a pessoa ela é realmente convidada a entrar no momento que ela está aqui na rua, ela já se sente integrada, ela já se sente de alguma forma dentro dessa loja. A gente faz um tratamento único nas paredes da loja,
que é onde a gente vai expor os nossos produtos. Nesse corte, a gente vê aqui onde que está o vidro, né? E aqui os produtos, já do lado de fora, a gente tem a ideia, ainda não foi construída essa parte, mas a gente tinha a ideia de ter um toldo que fizesse essa prolongação do teto da loja. Então, a pessoa está andando aqui debaixo do toldo, já está se sentindo dentro da loja, e mesmo sem ter o toldo, realmente a pessoa já se sente com os manequins do lado de fora. E aqui a gente pode ver uma foto já da loja, dos manequins aqui do lado de fora, desse painel que avança para cá. Então, a pessoa está aqui fora, ela quase que realmente já consegue tocar e sentir esse produto de alguma forma. Aqui uma outra foto da fachada. Já consegue ver melhor o painel que está entrando para dentro da loja. Aqui mais uma foto do painel que contorna, né, toda a loja. E, mais uma vez, esse painel ele possibilita que o produto seja exposto de diversas maneiras. Então, dependendo da necessidade, você pode usar o painel. Então, a gente realmente, falando daquilo que a Yara falou no início, explorar o material da melhor maneira possível. Ver realmente qual era o material melhor para ser implementado nesse projeto, que a gente conseguisse, no momento que tem mais produto, tem menos produto, ou é uma bolsa, ou é um sapato, um vestido, a gente conseguir aproveitar esse painel e ir mudando a loja. Então, a loja ela acaba sendo bem efêmera, ela muda quase todos os dias. E o esquema do painel, a gente usa o painel da sua medida original, da medida que ele vem da fábrica, ele é 1,20 por 2,40. Então, e entre cada painel, a gente tem um perfil de cremalheira, onde a gente encaixa ou suporte para as araras, ou suportes para as prateleiras, e se não tiver nada, a gente está só pendurando com gancho as roupas aqui no painel. E a loja toda, ela é só isso. Ela é só os perfis espaçados entre painéis e dessa forma que possibilita diversos arranjos. E lá no fundo da loja, que dá acesso para o depósito, aqui tem uma porta, a gente encapa essa parte toda de espelho para que de alguma forma isso pudesse ser escondido e também trouxesse mais uma vez a rua para dentro do projeto. Então, está refletindo aqui a rua, a gente sente que essa loja, mais uma vez, pertence à rua. E aqui, que é a parte do provador, que também ela é toda escondida com espelho, você consegue também que não se perceba muito essa área de provador e, de alguma forma, ela está refletindo mais uma vez todos esses expositores que estão na loja. Aqui o balcão do caixa também é todo com esse painel de pegboard por trás também. Então, a loja todinha ela é realmente uma vitrine e ela está o tempo todo expondo o produto. Aqui uma foto de dentro da loja, olhando para fora. A gente tem realmente aqui, são as duas paredes brancas, né? Que estão realmente criando uma direção, um direcionamento, né? Enfocando na rua. Então, levando mais uma vez essa loja para fora. E depois que o projeto ficou pronto, muitas pessoas que passavam pela rua falavam que nunca tinham reparado na loja, se sentiram realmente atraídos a entrar nessa loja, porque a loja não tem porta, né? Então, as pessoas, elas acham que elas podem entrar, entra cachorro, entra de tudo também, né? Porque a loja agora ela é aberta para a rua. E trazendo aqui o primeiro projeto que eu fiz aqui no Made In, e me lembra muito a questão que a gente trabalhou de integração, né? De como que a gente vai integrar com a rua, de como que a gente vai integrar com a loja do outro lado. Eu não sei se ainda é esse projeto que fazem aqui. E aí tinha essa questão de integração e da mesma forma que eu trabalho lá, né? A gente não tinha nada na frente impedindo esse fluxo dos pedestres. E nesse projeto, eu trabalhava com empilhamento de material, eu via que era a melhor forma de eu conseguir distribuir e conseguir um arranjo para expor diferentes produtos. Aqui também era uma loja que tinha bolsa, sapato, então dependendo da quantidade que eu ia empilhando,
eu ia criando os espaços, e isso me remete muito a esse projeto da loja. Era cortiça. Agora eu vou falar de uma loja de produto nutricional que chama Nutrir Mais. Ela também está localizada em Muriaé. A outra loja era aqui, essa loja é aqui. Essa loja está de frente para a praça, uma praça muito movimentada da cidade. Essa praça é rodeada por comércio. E ela é uma praça que desde sempre, isso é uma foto de 1940, desde sempre ela foi lugar de encontro, lugar de eventos, e ela não deixa de ser. Até hoje é uma praça que atrai muito o movimento da cidade. E essa vista, essa foto que dá para a praça, é mais ou menos de onde a nossa loja consegue ver a praça. E daí a gente já começa a pensar na nossa loja como que seria essa relação dela com a praça. Aqui é a loja. Como que a gente ia trabalhar com a praça, diferente da Azul, que ela tem um desnível muito grande para a rua. Então, como que a gente iria ter esse contato? A praça está aqui em frente, aqui está a nossa loja. A loja era isso tudo, mas em preto já tinha sido pré-determinado que ia ser uma área de depósito que eles precisavam. Aqui é uma área de pé direito duplo e aqui um pé direito simples. Em planta, entra por aqui no prédio, é uma loja no térreo de um prédio, entra nessa passarela. Aqui está a loja, aqui está a rua no nível mais baixo. E esse retângulo aqui é uma área mais elevada que tem dentro da loja, que teve que ser feita por a entrada de carro na garagem do prédio. Então, já tinha essa... Eu acho que pensou-se que talvez isso poderia ser uma vitrine, né? Então, nem tem escada, porque não era para ninguém subir nessa parte. Acho que iria se colocar um manequim de uma loja, por necessidade, talvez descobriram já no final do projeto que ia precisar elevar esse nível. Então, não tem nem escada, era realmente uma área, eu acho que pensada para vitrine. Então, a gente tinha também esse desafio de trabalhar essa parte da loja. Aqui é foto de como que era a loja antigamente, num outro lugar, só para a gente ver o que eram os produtos, né? Vendia tanto de suplemento alimentar, de esportivo, quanto suplemento de infantil para idoso. Então, tinha muito tipo de produto. E aí a nossa ideia, já um corte com um pouco da ideia do nosso projeto, a gente gostaria que as pessoas realmente subissem nessa vitrine e se sentissem um pouco num palco, que as pessoas da praça pudessem ficar vendo, né, essas pessoas, que elas trabalhassem de alguma forma como uma vitrine viva para a loja, e elas também estivessem no palco numa posição privilegiada, vendo toda essa praça e toda essa confusão e todo esse movimento da praça. A gente traz a árvore para dentro da loja para que, de alguma forma, a pessoa possa se sentir dentro da praça. Ela está rodeada por árvores, né? E também lembrando que a árvore como um símbolo da nutrição. Acho que um símbolo maior da nutrição é a árvore. E um corte aqui já mais de perto, a gente pode ver a nossa árvore aqui, as pessoas em cima do nosso palco. A vitrine, ela é uma vitrine balcão, onde as pessoas se apropriam dessa vitrine para fazer degustação de produto. A gente põe essa área destinada à degustação, era uma coisa que eles já tinham na antiga loja. Eles tinham também, chamavam muitas vezes fisiculturista, pessoas ligadas a esporte, para atrair público para a loja. Então a gente achava que seria muito apropriado, que realmente a gente tivesse esse palco, então da praça as pessoas iriam ver esses eventos que estão acontecendo dentro da loja. E a gente tem um móvel que vem contínuo desde aqui até o final da loja. Em planta, a gente tem aqui a nossa loja, todo o mobiliário vai focando na direção da praça. Aqui está o nosso jardim, a nossa escada, que tanto a pessoa, quando entra, ela pode subir aqui para o palco,
ou ela vem por aqui. Aqui está o nosso balcão, vitrine, né, com os bancos. Aqui é o caixa. E aqui é uma parede com produtos em destaque. Aqui a gente pode ver foto da loja. A escada que a gente sobe aqui para o nosso palco. O nosso jardim com a nossa árvore no nosso pé direito duplo. E as nossas estantes. Todas as estantes, elas foram feitas com um único elemento, com uma barra chata de 2 polegadas, e a gente foi adaptando para criar todos os mobiliários que a gente tem na loja. E foi graças às soldas, né, que era um pontinho de solda que a gente fazia, que foi enrijecendo essa barra chata e possibilitando isso. Então, acho que, mais uma vez, sugando ao máximo o material que a gente tinha ali. Aqui é o encontro da barra chata com a outra barra que vai receber a bandeja de madeira que vai expor os produtos. Mais uma foto do móvel. E aqui já a nossa família de móveis, né? Essa daqui são as colunas que ficam fixadas nas paredes, nos móveis que estão na parede. Aqui é o caixa. E aqui é aquele móvel baixo que fica no meio da loja. Aqui uma foto da obra com esses 3 móveis que eu tinha comentado ali. E aí, nessa foto de frente, a gente pode ver como que some a estante, né? Essa barra chata, ela realmente vira uma folha e ela fica completamente escondida. A gente não vê aquela que está recebendo aqui a prateleira. E a questão também desse desenho do móvel foi que possibilitasse que essa bandeja fosse retirada. Então, a gente fez uma análise, viu que na outra loja ficava uma área muito desperdiçada, porque eles tinham um espaçamento entre estantes de 40 centímetros. Então, se eu tinha um produto baixo, ou eu ia sair empilhando vários produtos, e esses produtos iam cair e tudo, ou eu ficava com uma área ociosa, né, que eu perdi ali. Então, eles podem ir colocando essas bandejas de acordo com a necessidade, com a altura do produto. E um outro ponto interessante do projeto que a gente trabalha é o reflexo. A gente coloca espelho, tanto nessa parte daqui, quanto na parte dos fundos da parede que dá do pé direito duplo, para que a gente conseguisse ter muita presença da árvore dentro da nossa loja e também o reflexo das árvores da praça para dentro da loja. Aqui é um reflexo da parede que dá para o depósito, que está refletindo tanto o espelho que está para o outro lado, então está refletindo a árvore da praça, a árvore no reflexo do outro, e a gente tem essa confusão de reflexos dentro da nossa loja, esses reflexos de árvore e de vegetação. Aqui é a parede de destaque de produto, é uma parede que eles podem escrever coisas, promoções. A gente coloca as barras chatas presas na parede com afastamento mínimo para receber essa chapa metálica em L que ela vai sendo enfiada e vai andando de acordo com a necessidade deles. Aqui uma foto do nosso balcão vitrine com as nossas banquetas. Aqui a gente pode ver que nesse dia eles estavam até fazendo uma degustação de produto. Aqui a nossa estante que está na parede, né, com aquela coluna, com aquela escada. Nosso jardim. É muito interessante que a gente fala essa transição que é para a pessoa chegar no palco. Parece que ela faz essa transição pelo nosso jardim, então a gente queria muito enfatizar nessa parte que ela está andando por cima do jardim. Então a gente coloca aqui uma chapa perfurada para que ela pudesse ver realmente o jardim embaixo. Então que tem essa sensação na hora que ela está passando por ali. E aqui é a vista de fora, como que a loja fica à noite. A gente coloca uma iluminação no jardim, que deixa essa árvore bem marcante. A gente pega aqui, aproveita essa viga que tinha na frente, coloca um letreiro luminoso para esconder e dá destaque só para a marca e para a nossa árvore. Agora eu vou falar de um projeto, de uma cobertura aqui no Cosme Velho, no
no Rio de Janeiro. Acho que, como todo mundo aqui do Rio sabe, o Cosme Velho ele é um vale, né, contornado por montanhas, e o nosso projeto estava justamente aqui. Essa era a vista que a gente tinha da cobertura. Era uma vista muito privilegiada. Ela tem 180 graus para a mata. Quando eu fui lá, eu pensava, ai, que legal, tem a vista para o Corcovado. Quando você chega lá, você nem se prende tanto ao Corcovado, porque a vista é tão linda de todas essas montanhas, e é tanta vista que você... Eu fiquei louca para projetar, apreciando essa vista. E o legal que eu queria contar desse projeto é que eu não tinha sido chamada para fazer ele. É um projeto de uma amiga, e quando ela me chama, ela fala, ah, é porque eu quero só mudar uns revestimentos, eu queria ver, eu acho que não tem nada para fazer, é só gosto, é só escolher um material, e eu acho que todo mundo aqui sofre com isso, né, de achar que a gente só escolhe material, que a gente escolhe uma pastilha. Então, quando eu fui lá, eu falei, olha, eu acho que a sua área dá para ser muito mais explorada, eu acho que você tem uma vista maravilhosa, e eu acho que a gente consegue sugar muito mais do que apenas trocar pastilha ou o piso. E aí ela se convence e a gente tem a sorte de poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui. A gente tinha sido chamado, então, para fazer atuação só nessa parte, a gente acaba levando um pouco também para dentro da sala. É um duplex, né? Então, a gente sobe por aqui tem um quarto, um banheiro, e aqui era uma sala. E a gente rouba essa parte aqui da sala também, que quando a gente foi lá, a cliente comentou que era uma área que era desperdiçada, que ela não via uso, e que ela não sabia o que ela fazia, se será que dava para fazer alguma coisa também. E a gente aproveita essa deixa para levar para dentro do nosso projeto também. Aqui são fotos de como está lá hoje, porque a obra ainda não começou. Então, essa daqui é a escada por onde a gente chega por aqui. Tem esse balcão, e aqui é o acesso para fora. Aqui já dá para ver uma parte da vista, eles têm um telhado inclinado baixo, que já impede uma boa parte da vista. Aqui é uma laje com a piscina, e aqui é a parte de churrasco, tem um forno de pizza e uma bancadinha aqui pequena. A gente cria de cara uma demolição de toda essa parte, das alvenarias e das esquadrias. Aqui a gente tem um pilar que a gente remove o emboço. A gente destrói essa laje com a piscina, uma partezinha de um peitoril que tinha sido acrescentado posteriormente, e a remoção também da cobertura. E aqui já na nossa proposta, a gente começa com a ideia que a nossa escada já pudesse de alguma forma te levar para dentro dessa área externa. Então você ou poderia chegar por aqui, que era onde ela chegava, ou a gente já acrescentaria outros 2 degraus que te levariam direto para a área. Então a gente teria esse deck que iria trabalhar como um pier invadindo essa sala. Da mesma forma, a gente tem um jardim que vem desde lá de fora e invade a sala, criando, então, bastante essa integração desse espaço interno com o externo. E também a gente vem com um balcão desde lá de fora e entra aqui para dentro. A gente modifica as esquadrias, são esquadrias que, quando abertas, elas deixam vão completamente livre. Aqui a gente coloca um vidro fixo. Aqui passa a ser a nossa nova piscina, e aqui uma parte do deck. A nossa cobertura é substituída por uma cobertura mais alta e menos inclinada. E implanta aquilo tudo que eu estava comentando, a escada que sobe, vem para esse deck, aqui a gente sobe mais uns degraus e vem para essa parte aqui de cima. E se a pessoa está nessa área de lazer, ela também pode subir por aqui. E esse deck, pier, ou pode ser chamado também de banco, que a gente também usa ele como banco e apoio para as mesas que se apoiam por aqui. E esse é um render de como que ficaria o projeto, a gente ainda não tem foto. Então aqui a gente vem com aquele jardim desde lá de fora, com as muretas de concreto que vão fazer o suporte para esses 2 degraus que estão em balanço aqui. Aqui o nosso deck.
Aqui a nossa bancada, que vai contínuo até lá no final. O piso também a gente substitui. A gente escolhe fazer um cimento queimado que possibilita essa integração do piso com a mureta, sobe, né? Faz uma coisa só. A nossa bancada também é toda de cimento queimado. Aqui uma foto olhando para o deck, aquela outra parte que a gente pode subir por aqui também. Ali no fundo o nosso jardim vem, ele termina numa parede verde que ela some, né, com a divisa que tinha para o vizinho, que era uma parede que tinha divisa com o vizinho, e também acaba se camuflando com as montanhas que tem no fundo. O nosso pilar, ele antes estava aqui na fachada obstruindo a paisagem, então ele vem aqui para trás, possibilitando uma vista livre, e a gente coloca um guarda-corpo de vidro sem esquadrias, para ter essa vista bem limpa. O nosso deck é um deck retrátil, porque a piscina, ela, na verdade, vai ser uma banheira, então eles vão encher de água só quando forem usar, e na maior parte do tempo esse deck pode ficar fechado, deixando essa área, não ficando essa área, né, da banheira, da piscina ociosa. E aqui a vista desde o deck para o balcão. A gente consegue ver aqui o nosso telhado. E nessa foto, né, a vista da pessoa dentro da piscina, a gente vem com esse jardim, a nossa ideia é que a gente tivesse como a gente não pode ter uma piscina de borda infinita, então a gente tem um jardim infinito, né, que era um jardim que vai de infinito para a montanha e que você não sente realmente nenhuma barreira, você está se sentindo, eu acho que flutuando no meio desse vale. Agora eu vou falar de um estúdio de gastronomia, que é uma escola de gastronomia que também vai vender produtos. Começou no início do ano a pessoa a dar os cursos de culinária e ela resolve então abrir um espaço. Como ela não tinha certeza se teria uma demanda para alunos, ela resolve também, ela me pede que eu deixasse uma área reservada para venda de produtos. Então, a gente também queria um espaço que era meio que multifuncional, porque ela não tinha certeza do que poderia acontecer ali. Então, se ela daria só cursos, teria vendas, seria lanchonetes, teria eventos. Ele também é em Muriaé. Aqui, não sei se vocês lembram que é a primeira loja, a segunda loja, ele está inserido nessa vila. É uma vila antiga, ela é tombada, ela tem quase 100 anos, ela é de 1924. Então, lembrando mais uma vez daquela rua principal, né? Foi a rua onde começou a cidade, essa rua, e aqui essa avenida ela fazia ligação com o rio. Aqui algumas fotos antigas dessa vila. Aqui a fachada principal. Aqui a gente pode ver a fachada principal. Essa rua que leva lá na igrejinha da cidade, onde começou a cidade. Aqui também a gente consegue ver a igrejinha, a fachada principal. É uma construção eclética e ela tem essa fachada bastante rebuscada. E no interior são fachadas de casas coloniais, porque a Muriaé viveu muito da economia do café no início do século, e ela foi feita para os funcionários do café. Então, dentro, você tem as casas simples, as casas coloniais, e na fachada, o proprietário, né, do café queria mostrar toda a sua riqueza. A gente vê aqui, não sei quem lembra ainda da época do cartão postal, ela foi tema de um cartão postal, não, cartão telefônico. Aqui a gente vê a foto do detalhe que tinha os grãozinhos do café, as folhas, a flor do café. Então a fachada dela é uma fachada bem bonita. E no interior essas são as fachadas para as casas, fachadas mais simples. São 12 casas de um lado, 12 casas do outro, e aqui é o fundo da vila que dá para o rio. Aqui a gente pode ver esse eixo.
das casas, de um lado e do outro. O telhado ele é quase contínuo, são 6 casas, depois a gente desce aqui um nível, tem esse outro nível aqui debaixo das outras casas, desce uns 50 centímetros. Mas o que é muito importante, né, que eu falo ali daquele telhado, que ele é contínuo, porque de alguma forma a estrutura também das casas, é uma estrutura única. A gente tem aqui muito forte esse eixo de 3 paredes estruturais, paredes de carga, que a casa tem, não é a casa feita com pilar e viga, são paredes estruturais, aqui a gente pode ver, ela tem um porãozinho embaixo e vem até embaixo essas paredes. Aqui as aberturas, né, das casas. E aqui no fundo a gente tem um quintal. Aqui mais de perto a gente pode ver a planta. E é muito interessante observar que os vãos, eles não se conectam, né? A janela você dava para uma parede, aqui a entrada da casa, a porta dava para uma parede, a outra janela também, de alguma forma, tem essa barreira, e aqui também da mesma forma. A gente observa que naquela época, né, você não podia mostrar o fundo das suas casas, o quintal, a cozinha, o banheiro. Então tinha essa barreira muito forte, essa parede aqui criava essa barreira, impedindo o contato visual com aquela área do fundo da casa. Então a gente vai romper com isso no nosso projeto e a nossa ideia é que daqui a pessoa consiga ter um contato visual e chegue até o final da casa. A gente quer destruir, então, essa parede estrutural aqui da casa. Aqui um esquema de algumas coisas que a gente, então, vai demolir da casa. Lembrando que era uma casa tombada, mas só a volumetria de fora. Dentro a gente podia mexer em tudo que a gente quisesse. A gente tira o forro, a gente tira essa parede estrutural, as outras paredes secundárias também. Aqui um banheiro. A gente faz a remoção do emboço das paredes, de algumas partes, retira a esquadria. E aqui o que a gente está construindo. Aquele forro que a gente tirou, a gente, na verdade, agora coloca ele inclinado, permitindo que as pessoas possam ver como era toda essa estrutura do telhado. A estrutura ela foi um pouco adaptada, né? Não por nós, já ao longo dos anos, né, desses 100 anos. Então, tem madeiras originais, tem algumas madeiras também que foram acrescentadas. E a chave do projeto, né, que a gente tem que solucionar é como que a gente iria, então, suportar esse telhado que estava sendo suportado por essa parede. Como que a gente conseguiria resolver isso? A gente não poderia pôr pilares e vigas, porque se a gente coloca um pilar aqui, esse muro de carga inferior, ele não iria suportar essa carga agindo num ponto só. A gente precisaria fazer fundação, então a gente vê que a gente precisava distribuir, da mesma forma que antes a gente tinha uma parede com uma carga distribuída, a gente passa a distribuir esse peso do telhado para vários pilaretes, para vários pilares, e esses pilares vão receber as nossas estantes, as nossas prateleiras, que vão ser para a venda do produto. E também esses pilares e prateleiras vão receber a nossa escada, que está em balanço, que vai levar para o mezanino, que é onde a gente vai colocar os nossos banheiros. A gente queria tirar o banheiro daqui de baixo, para que a gente ficasse com um salão bastante livre. E a gente leva. Anteriormente, no projeto, a gente tinha uma outra área aqui, que era uma parte do mezanino que tinha um escritório, não foi construído agora, que vai ser construído numa segunda fase. E aqui embaixo a gente tem a cozinha antes era aqui no fundo, a gente leva essa cozinha até lá na rua. A gente quer que as pessoas que estão ali, mais uma vez, caminhando na rua, se sintam membro dessa cozinha, ou possam ver bastante, ter bastante vista disso tudo que está acontecendo aqui dentro. A gente constrói aqui, ó, as ilhas e aqui um balcão aqui no fundo. Tem um revestimento na cozinha que chega até lá na frente.
Aqui em planta a gente pode ver essa estrutura, esse eixo de pilares que a gente fez. Aqui está a escada, que leva para o mezanino, que está aqui, e que é a área toda da cozinha, que a gente tem uma cozinha mais fechada, uma cozinha mais de produção, e aqui uma cozinha mais aberta, que é para aula. E aqui no segundo andar, a parte do mezanino, que foi construída com os banheiros, e aqui a parte do mezanino que vai ser construída posteriormente. Aqui na planta, chamando a atenção também, antes o acesso para o quintal era dado pela cozinha, por uma porta que tinha aqui, porque, mais uma vez, né, eles escondiam esse acesso do quintal, não podia ser uma coisa fácil, né, porque era uma área de fundos, era um terreiro onde se criava galinha, e a gente quer trazer esse quintal, trazer isso para dentro do projeto. Então, a gente tira a porta que era ali e traz a porta para cá, para o vão da janela. Aqui no corte, a gente vê o nosso pilar que está recebendo, né, o peso do telhado. Aqui o nosso mezanino com banheiro, aqui embaixo as nossas ilhas. Aqui a outra parte da cozinha. Aqui um outro corte que a gente vê as janelas e a porta que dá lá para o quintal. Mezanino aqui, com a escada. Aqui na escada, a gente não fez uma escada contínua, a gente precisou fazer uma parte, uma passarela, né? Porque senão a pessoa ia bater aqui nessa tesoura. Então a gente tem uma passarela que a gente fala que é uma língua do nosso mezanino, que não está tocando aqui na nossa escada. E agora uma foto, essa foto a gente acabou de fazer, o projeto está terminando agora. Aqui é a rua, né? São as portas. A gente faz essa remoção do tijolo, então o tijolo original é muito legal ver esse tijolo de 100 anos atrás, e também a gente vai descobrindo marcas do tempo, a gente descobre vãos que foram fechados, e a gente também agora faz a nossa intervenção, né, no tempo aqui. Aqui as nossas bancadas, o piso também de cimento queimado, as bancadas, tudo dando bastante uma continuidade nisso tudo. As nossas estruturas são aparentes para a gente não precisar embutir nada dentro do tijolo. Aqui está a nossa estante, aqui o nosso mezanino, a nossa escada aqui, o nosso mezanino aqui em cima, a nossa língua. Aqui a gente consegue ver melhor o mezanino. A gente não constrói parede, então é tudo metálico, a escada é metálica, o piso aqui do mezanino é metálico, as paredes são metálicas. E a gente deixa de chapa galvanizada, que a gente acha que, de certa forma, ficou meio camuflado esse banheiro lá em cima, refletindo os materiais da casa. Aqui do fundo da cozinha, a gente vê essa integração que a gente queria ter com a rua, né? A pessoa está lá na rua vendo essa parte todinha da cozinha. Aqui mostrando um pouco da materialidade, né? A gente usa o revestimento, a cerâmica 20 por 20 branca, e é o único revestimento que a gente está usando, além do cimento queimado no piso e nas bancadas. A gente, nessa parte mais baixa aqui da cozinha, a gente coloca um forro branco que vai levar para o mezanino, que está na mesma altura do mezanino, criando essa continuação do mezanino, que está pintado na parte de baixo de branco. Aqui mostrando um pouco da passarela que está conectando na escada, né? Aqui os nossos pilares, que antes a gente tinha uma parede fechada que impedia esse contato das casas, e hoje a gente tem, de alguma forma, uma parede que também não deixa um espaço único, criando uma escala de casa para o espaço, não deixando um espaço completamente aberto, mas de alguma forma também deixando o espaço com contato visual de todas essas partes. Aqui na parte de cima do mezanino, a nossa bancada.
que também foi feito de chapa metálica. A gente tem uma preocupação de não deixar que o mezanino encostasse na estrutura original da casa. Todas as torneiras também a gente faz. A iluminação ele vem toda com uma canaleta que vai contornando a casa, e é nela que a gente fixa as nossas iluminações. Aqui a gente mostra um pouco mais da materialidade, né, do tijolo, com cimento, com aço. E nessa foto, queria chamar um pouco da atenção. A gente teve uma preocupação de como a gente destrói todas as paredes internas da casa, a gente não queria que isso fosse esquecido, onde que tinha essas paredes. E como a gente precisava ter a junta de dilatação no piso, a gente queria as nossas juntas nas antigas paredes. Então, a gente, se alguém com um olhar um pouco mais detalhado for lá, eu acho que vai conseguir perceber onde eram os quartos antigamente, as salas, e também a marca da parede que foi destruída, que está aqui na parede. Então dá para ver. Na foto a gente não consegue ver, mas também faz a ligação com a tesoura do telhado, que estava em cima dessa parede. Tá com tempo? Pode. Tentando falar correndo aqui, mas senão a gente pula o último. Agora eu vou falar de um concurso que a gente participou no início do ano, que foi um concurso que o IAB organizou para o stand do Rio, no UIA-CU desse ano. O IA é a União Internacional dos Arquitetos, vai acontecer o congresso aqui no Rio de Janeiro em 2020. E esse concurso foi para o stand do Rio, para um stand de divulgação do IA que vai acontecer no Rio daqui a 3 anos. E o tema desse congresso era Todos os Mundos, Um Só Mundo, Arquitetura 21. E o tema do congresso trata fundamentalmente do convívio na diversidade, é pensar a moradia, a cidade, o território no meio das guerras e conflitos do mundo de hoje. Então, é pensar no ser humano como um só, pensar na relação do ser humano com as pessoas, com a diversidade dos povos. Então, estamos hoje cada vez no mundo mais próximos um dos outros, no mundo cada vez menor, mais próximos um dos outros e vivendo cada vez mais conflitos Acho que a gente não está aceitando, né, um conflito muito de aceitar o outro. E, nesse sentido, a gente acha muito interessante a localização do stand, a localização do congresso lá em Seul. Ele ia estar localizado às margens do rio Han, que é um rio que foi motivo de... Na verdade, esse rio ele foi usado muito pela navegação, ele era um rio muito utilizado, levava mercadoria para... Chegava no Mar Amarelo e depois ia para o Rio Amarelo na China, então ele era muito usado. E hoje em dia ele foi impossibilitado de ser usado devido aos conflitos que existem hoje em dia na Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Aqui a gente vê o limite da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Aqui está Seul. E aqui o rio. Como esse rio passa na fronteira, né? Então, tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul não podem mais usar esse rio para navegação. E falando, mais uma vez, de conflito, a gente tem aqui uma lembrança forte, que na época que a gente estava projetando, trabalhando no concurso, se falava muito de uma possível terceira guerra mundial entre Estados Unidos e Coreia do Norte. E assim como outros conflitos que a gente escuta, que estão sempre acontecendo, essa foto do Sebastião Salgado e tantas outras que ele retratou de conflitos ao redor do mundo.
E nos dias atuais também essa relação das fronteiras entre Marrocos e Espanha, México e Estados Unidos, o que se fala tanto, né, desses muros, dessas fronteiras. No início, hoje eu estava conversando com a Yara sobre essa questão dessas barreiras que existem entre países, porque pode não existir um muro nosso com outros países, mas de certa forma a gente também precisa de uma permissão de alguém para a gente poder morar num outro lugar ou viver num outro lugar. E a fronteira ela tem muito essa questão da gente não saber o que está do outro lado, né? Do lado de cá, do lado de lá. Eu trouxe essa charge que eu achei interessante das pessoas, né? Vendo o que é. E na foto que eu mostrava antes, que era das pessoas pulando a barreira do Marrocos para a Espanha, elas têm sempre a esperança de um mundo melhor ali do outro lado. E, como eu tinha falado antes, nessa globalização que a gente está cada vez mais próximo um do outro, de alguma forma a gente está com cada vez mais muros sendo construídos e mais altos e uma separação também muito, muito forte. E a gente traz, então, essa questão das fronteiras, dos conflitos, né, que era o tema do Congresso, para dentro do nosso projeto do stand. Eu esqueci de comentar no início, né, que esse projeto a gente recebeu uma menção honrosa. E aqui essa planta, nessa axonometria, aqui é a entrada desse espaço do Congresso, onde a gente tinha aqui outros estandes com outros assuntos de outros países. E aqui era a área destinada para o estande do Rio. Ele estava entre duas praças, então a gente queria, de alguma forma, que o nosso estande pudesse ser a união dessa praça, que ele pudesse, então, nesse congresso internacional, com pessoas de diferentes lugares, onde pode ter uma pessoa da Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos, um marroquino, um espanhol, que estão vivendo barreiras, eles estão ali, de alguma forma, o nosso stand estaria fazendo essa união dessas pessoas aqui. A gente rompe, a estrutura do stand ela é bem simples, são essas 3 divisórias, a gente tira as paredes laterais, né? Não tem parede lateral, porque a gente quer que as pessoas realmente, assim, que entram no espaço, elas se sintam convidadas a entrar, a sair, a passar por ele como caminho. Então, a gente tem aqui essas nossas divisórias, essas do stand, e aqui a gente cria um banco. A gente quer que esse banco seja o banco central dessa praça única. Assim, em linhas horizontais, realmente criando esse eixo de conexão entre as pessoas dos dois lados. Aqui nessa axonometria eu consigo explicar um pouco melhor as nossas divisórias, são aquelas estruturas trus, né, seriam estruturas alugadas, que normalmente tem em feiras, né? Nela a gente estaria colocando toda a infraestrutura, todo o equipamento de som, os projetores que iriam ficar projetando as informações sobre o IAD aqui do Rio, né? E aqui a gente teria esse nosso banco. A divisória que a gente tem aqui na perpendicular, ela tem a parte de baixo livre, como todas as outras, então o que permite, quando as pessoas estão sentadas, terem um contato visual, né, se conectarem no momento que elas estão sentadas, e quando elas estão em pé, elas estão aqui vendo essas projeções. E o nosso banco, ele é um banco que ele não é rígido, ele se mexe, então o seu movimento, ele acaba de alguma forma refletindo no movimento do outro. Então é o que a gente traz, essa questão dos conflitos, onde os atos das pessoas, o que você faz acaba de certa forma refletindo no outro.
Então, a gente lembra essa questão da gangorra, né, que é o seu peso, ele influencia no peso do outro, o seu movimento. Então, no momento que alguém sentasse de um lado, iria mudar a estática que estava esse banco, e você, de certa forma, iria acabar olhando, né, para o lado, e o painel aqui não estaria obstruindo a sua visão, então você conseguiria ver isso, e quem sabe, né, estaria um coreano, um Coreia do Norte aqui conversando com um americano, criando essa união e vendo, né, os atos de um refletindo no outro. Aqui a gente traz uma imagem do Goya, é um pintor espanhol, e esse quadro ele é do século XVIII. E a gente, quando começou a procurar sobre essa questão de gangorra, a gente viu que é muito representado em quadros, tem muitos quadros com essa questão da gangorra. E a gente acha legal que esse quadro, a gente não só tem a questão da gangorra, como a gente pode perceber a questão do rico e do pobre, vivendo num momento meio apocalíptico, meio que de guerra, que a gente vê a presença também de uma muralha, né, do muro mais uma vez presente. Então a gente nos remete muito à questão dos conflitos, à questão de um estar trabalhando, né, refletindo ali no outro. Então a gente não sabe se as crianças estão aqui brigando, se elas estão brincando. Então, no projeto do stand, porque todos os projetos a gente quer, de alguma forma, né, trazer a rua para dentro do projeto, trazer a natureza, trazer o clima. E nesse projeto a gente estava num espaço completamente fechado, hermético, com a mesma iluminação, com o mesmo clima. Então, como que a gente poderia ter sentir a presença de alguma coisa de fora ali? Então, a gente lembra, por exemplo, essa obra de arte, que são vários para-raios fixados no meio do Novo México, onde a ideia é que a pessoa ela possa ir lá e ela possa sentir o que está acontecendo lá. É uma área muito propícia a trovão, então acontece que a pessoa ela vai lá ver essa obra de arte, ela pode acabar vendo o trovão, ou pode acabar não vendo, então você depende do tempo. Então, no nosso stand, a gente gostaria que ele também tivesse um movimento, que dependesse de alguma coisa. Então, a gente traz a pessoa, né? A pessoa que iria dar esse movimento, né, no nosso banco. Aqui a gente tem, então, o banco, que é um banco de aço, um banco pesado, que a pessoa, no momento que ela senta aqui, ela está movimentando essa outra pessoa. E no concurso eles pediam, e a gente vai contra, que fosse um espaço fotogênico para selfie. A gente não queria que fosse um espaço que pudesse ser fotografado, da mesma forma que eu mostro naquela obra de arte do Trovão. Não é uma coisa para você fotografar, é para você sentir a terra vibrando, ver aquilo tudo. Então a gente queria que as pessoas realmente se sentissem ali, que elas pudessem vivenciar aquilo. Então, o nosso stand, ele não é fotogênico, ele não é para se fazer selfie. Você precisa realmente experimentar e vivenciar isso que estava acontecendo lá. Então, a pessoa estava aqui nessa praça, ela tanto estava tendo esse contato visual com as pessoas lá da outra praça, e também estava conseguindo ficar vendo todas as projeções do nosso stand. Então, era um stand completamente aberto para dentro do congresso. Tem mais uma imagem. E aqui é uma imagem da entrada do congresso, que já vê logo de cara o nosso stand completamente aberto, né? Realmente parecendo parte dessas praças que estão ao redor. E me remeteu essa questão da vista, do momento que a pessoa está em pé, ela está vendo os painéis, e no momento que ela senta, ela vê o outro, ela se comunica com o outro. Me remeteu o projeto que eu fiz aqui no curso do restaurante, que eu tinha uma janela baixa, e essa janela baixa me permitia, só no momento, quando você estava em pé, o meu elemento era o pão de açúcar, então no momento que a pessoa estava em pé, ela não conseguia ter acesso à vista, e no momento que ela sentava,
ela conseguia ter o acesso à paisagem. Então, deixava essa paisagem emoldurada no momento que ela ia sentar. E eu acho que eu trazia isso ali no momento que, quando a pessoa senta no banco, ela tem uma outra sensação daquele espaço. E agora, por último, é uma escola de tênis que a gente fez há pouco tempo. E essa escola de tênis, ela está localizada em Itaperuna, é uma cidade no interior do Rio de Janeiro. É um lote, num loteamento novo de bairro que eles estão fazendo na periferia da cidade. A gente pode ver aqui que está circundado por montanhas, aqui no final, a última quadra do lote. E quando a gente foi convidado para trabalhar, para realizar esse projeto, eles já tinham um outro projeto e as quadras de tênis já tinham sido locadas, já tinha uma construção dentro desse lote. Então, a gente tinha essa área em branco para trabalhar, para fazer todos os edifícios da escola de tênis. Era o restaurante, vestiário, loja, academia. Então, o nosso programa, a gente tem essa parte para trabalhar, além de uma quadra de beach tênis, que foi o decisivo nesse projeto. O cliente, ele tinha esse posicionamento já pré-determinado dessa quadra de beach tênis, mas como ela era a única das quadras que não tinha sido ainda construído, a gente muda a direção dessa quadra. O que antes a gente tinha um espaço aqui único, a gente passa a ter, na verdade, agora um espaço de entrada, depois uma passagem que te leva para um espaço interior da nossa escola. A gente tem a ideia, então, de criar aqui, junto com o nosso beach tênis, uma área central de uma praça dentro da escola de tênis. E aqui a planta do layout, como que ficaria. A gente tem, então, aqui essa nossa praça, esse espaço de contemplação, que te dá vista para todas as quadras. A gente joga para as extremidades as áreas fechadas, que são a parte de cozinha, a parte de loja, vestiário, sala fechada. Aqui a nossa entrada, que a pessoa entra, e nesse momento que ela entra, ela começa a fazer um passeio contemplativo e já começa a analisar, a poder ver, né, as pessoas tanto jogando beach tênis de um lado, quanto jogando tênis do outro. Ele é um corredor, mas que, de alguma forma, como ele não tem barreiras, né, como são alambrados, fica bastante agradável esse passeio. A pessoa vai fazendo um passeio contemplativo, né, nessa entrada dela para a escola. E aí e nos remete essa nossa geometria, que a gente tem tanto a parte fechada quanto a parte aberta, as construções dos templos antigos. E aqui a gente mostra como que a gente vê que antes tinha sempre essas partes fechadas, né? E depois essas colunatas, né? As marquises, as varandas, que é um pouco do que a gente traz no nosso projeto. A gente tem, voltando aqui, essa parte fechada e essa outra parte, essas nossas colunas, que são a varanda, a marquise do projeto. E só aqui os nossos muros estruturais fechados. Lembrando também da Piazza de São Pedro de Roma, né, que tem aquela marquise que contorna a praça, da mesma forma do nosso projeto, aquelas colunas e marquises contornando a nossa praça, e a parte fechada. Aqui uma maquete de estudo ainda, quando a gente começa a ver nessa questão das partes fechadas, e aqui essa parte livre da nossa praça, né? Aqui, então, é essa nossa área livre, né? Aqui nessa axonometria, dá para ver também sobre as nossas partes fechadas, jogadas para as extremidades, e a nossa praça central. A nossa escada que leva para o segundo andar, a gente toma como partida, a gente precisava de uma caixa d'água grande para molhar, as quadras eram quadras de saibro, e a gente coloca a caixa d'água em cima da nossa escada, fazendo a proteção para essa escada.
e deixando, porque a gente deixa toda a estrutura, todas as lajes, é tudo aparente, então a gente quer, de alguma forma, também trabalhar essa caixa d'água de uma forma interessante no projeto. Aqui é a planta do segundo andar. A gente pode ver as partes fechadas. No segundo andar, essa parte fechada em cima da loja de vestiário, a gente tem uns consultórios de fisioterapia e nutrição, que tinha sido pedido. Então, no momento que você sobe a escada, a pessoa ou vai para a direita para a parte de academia ou vai para a esquerda para os consultórios. A gente permanece com o mesmo núcleo de vestiário que tinha embaixo, para ficar um núcleo só que vai dar tanto para cá quanto para cá. E aqui essa academia numa área privilegiada, onde as pessoas estão podendo ver as aulas de tênis lá embaixo. E aqui fechado, que é a sala de atividades, e aqui uma sala de avaliação. Nessa imagem, a gente pode ver, quando eu falava do espaço contemplativo, né, que a pessoa começa a adentrar a escola, já fazendo esse passeio e observando tudo que está acontecendo ali ao seu redor. E não se sentindo, acho que nem um pouco fechado num corredor de parede. Lá na frente a gente já pode ver a nossa escada. A gente vem com uma vegetação desde lá de fora, que vem andando e percorrendo todo o nosso projeto e vai até lá no fundo. A passarela do andar de cima, que também serve como um camarote para as pessoas ficarem vendo tanto o jogo de tênis quanto o beach tênis. Aqui está a escada que sobe lá no fundo da academia. Aqui é a nossa praça central do beach tênis. A gente tem essa parte toda, ela é um pouco mais elevada para uma melhor visibilidade dos jogos. E aqui a gente tem uma escada que trabalha com uma arquibancada para as pessoas que estão vendo aqui o beach tênis. Aqui é a parte de cima da varanda e da academia. As árvores também trabalham como de proteção, porque aqui a gente tem uma fachada oeste, que entra um sol da tarde muito forte, então acaba fazendo uma proteção para a academia lá em cima. Aqui é a parte que fica próximo das quadras, que a gente cria uma área de espera, né, e que as pessoas possam também assistir um pouco mais de perto o jogo das outras quadras mais do fundo. Aqui é a vista da academia lá de cima. As pessoas como podem ter um acesso privilegiado ao jogo de tênis. Mais uma imagem lá da academia vendo o jogo de tênis. E trazendo para o IED de novo, dentro dos meus projetos, a questão do meu último projeto, que era do Stalker no Hotel Nacional. Eu tratava muito das pessoas irem caminhando e observando e fazendo um passeio contemplativo e vendo a paisagem. Da mesma forma na escola, que eu queria que as pessoas fossem caminhando e contemplando a paisagem. Aqui as pessoas vão andando e sentindo a natureza, vendo o que está acontecendo do lado de fora. E quando entram dentro do espaço fechado, elas têm um direcionamento para partes de fora. Então, nesse momento, a gente estava dentro de uma capela que estava direcionado para a vista do Corcovado. Então, da mesma forma, a gente coloca a academia direcionado, porque a gente queria uma vista para o jogo de tênis, a praça da mesma forma, sempre pensando onde seria o melhor posicionamento de cada espaço para a vista. E aqui, nesse projeto do Stalker, eu não tinha teto, né? Eu não tinha vidro, e era realmente para a pessoa sentir a natureza. Então, se tivesse chovendo, era para ela sentir aquela presença da natureza bem forte dentro desse espaço. E dentro dos projetos, eu acho que é isso que a gente também tenta trazer, que de alguma forma as pessoas se sintam bastante dentro, a rua entre bastante, a natureza possa estar sempre presente. E é isso. Muito obrigada, isso. Eu acho que estamos todos aqui de boca aberta, né, com a coerência, né, e como você explicou
de forma muito clara e acho que até muito didática para elas, como você, em cada um dos projetos que realizou aqui no IED, conseguiu extrair um conhecimento, construiu um olhar Meidin a partir desse projeto, a partir de como você, de alguma forma, se apropriou de cada uma das coisas que a gente ensina aqui e você trasladou isso de forma muito clara para os seus projetos. Acho que foi, assim, foi muito bom você ter feito essas conexões, inclusive, com o mesmo percurso que a gente faz dentro do curso, né? Porque a gente vê claramente, né, como em cada um dos nossos módulos a gente trabalha umas questões que são radicais nesse módulo, mas que depois você coloca nos teus projetos, como elas, de alguma forma, são prioritárias, são essenciais, não tão radicais, mas elas sim são significativas, né? Acho que no caso da loja, no caso das duas lojas, você desenha aquele detalhe, né, onde a gente está vendo, então, a solda aqui é aqui. E isso realmente é a essência do teu projeto. Depois você passa para mostrar vários projetos onde essa relação interior e exterior, ela é fundamental para realizar esse projeto, e a gente está agora com elas, né, trabalhando no restaurante, essa parte de desconstruir aquelas prenoções de que uma relação interior e exterior se dá, porque a gente tem uma janela e a gente, não, estamos aqui no espaço interior, mas temos uma janela para o exterior. Não, gente, isso não tem nada a ver com a relação interior-exterior. E eu acho que a gente está vendo como você, de alguma forma, incorporar isso em todos os projetos, né? Com um espelho no final, com um reflexo nesse ponto, com uma árvore, com desmaterializando, né, algumas geometrias da piscina com aquela vegetação. Então, é uma coisa que você atravessa também em todos os projetos, já com esse olhar de sempre, né, estar de alguma forma, tipo, tendo um cuidado específico. E o último, que eu acho que é aquele que mais me emociona, quando você chega no stand, né, e você trabalha com uma coisa que é altamente abstrata, complexa, relações humanas que estão em conflito, dentro de uma escala micro, dentro de um banco, dentro de um mobiliário. Eu acho que é nesse ponto que a gente vê como uma coisa altamente abstrata, um conceito, né, que é uma relação humana elevada para um detalhe construtivo. E isso é uma coisa, é uma camada que a gente acrescenta no último módulo, quando a gente fala, então, agora nós, seres humanos, habitando o espaço, como nós vamos habitar a partir das relações complexas que hoje em dia estamos vivenciando. Então, como que, de alguma forma, entendemos que cada um de nós construímos espaço, mas que existe o espaço do outro. Então, essa relação que você coloca naquele banco, como cada movimento que eu realizo nesse lado do mundo está atingindo o outro lado do mundo, e isso é desenhado num banco, isso de alguma forma é importantíssimo, que a gente está batalhando aqui, né, e discutindo na academia, mas que tem que ser colocado num detalhe construtivo, se nós, seres humanos, produzimos espaço com as nossas ações. O espaço não é simplesmente uma caixa que está ali colocada, e não é simplesmente ter direito a, sei lá, tipo, então eu posso mover essa cadeira. Não, é criar um sistema que a gente fala sempre, ele é rigidamente flexível, né? Porque ele tem regras, mas é flexível porque nós vamos, de alguma forma, dialogar com ele o tempo inteiro, e que cada um vai, de alguma forma, criar uma conexão com o outro. E é um conceito que a gente fala muito também de vasos comunicantes, né? Seja energéticos, de água, de umidade, de temperatura, como em relação às ações humanas. Então, acho que esse percurso ficou muito claro, assim, desenhado por você. Eu acho que foi muito, muito claro, assim. Agora eu quero que todo mundo se sinta à vontade de conversar, falar, trazer questões e perguntas para isso. Ela está aqui, vamos aproveitar esse momento, gente. Alguém já está com... A Paloma sempre, a Paloma vai falar com certeza. Vem cá, quando você está com uma folha em branco assim na sua frente, quando você está com esse projeto e tem que começar ele do zero, qual é a primeira questão que você levanta? Assim, eu tenho uma desconfiança assim de como seja o seu processo, mas eu quero saber qual é a primeira pergunta que você se faz, qual é
qual é o primeiro input, assim, para você dar o primeiro passo e o primeiro traço, assim, e começar a projetar? Você se questiona, você começa vendo os problemas, começa vendo que poderia ser diferente. Qual que é a primeira questão? Você coloca o nome na paleta de alguma forma, já que a gente falou olhar. Quando a gente, de alguma forma, fala a questão do olhar no projeto, né? O nosso olhar em cada projeto ele é muito importante. Então, quando eu chego, por exemplo, ali naquela loja que a gente tem a roupa e a pessoa, a princípio, me pede, a primeiro momento, ela me pedia só para trocar a porta da vitrine de lugar. Ela nem ia arrumar na loja. E aí você começa a analisar o produto que estava mal exposto, a relação que essa loja tinha. Então, eu acho que sempre o IED e o Made in, ele nos ajuda muito, né, nessa questão de como que a gente vai começar a trabalhar o projeto da loja no primeiro módulo. Vamos estudar a rua, vamos estudar o material, vamos estudar o que a gente vai vender ali dentro. Então, numa casa da mesma forma, a gente fez o projeto ali da cobertura. O que é visto? O que eu estou vendo? O que está ali dentro da casa? Pô, vou pegar e vou pegar uma parte da sala também e vou usar, porque eu acho que estava sendo desaproveitada. Dessa forma, vai ser aproveitada. Então, é fazer uma análise aprofundada antes de começar. Eu acho que qualquer projeto, buscando as referências que a gente tem também na loja, eu trago ali uma referência dos mercados árabes. Eu acho que essas coisas vão ficando sempre na nossa cabeça, né? De viagem, de tudo que a gente vê, e sempre quando a gente começa a projetar e começa a adentrar um pouco mais no projeto, fazer uma imersão um pouco mais conceitual, não sei se seria assim que a gente vai falar, porque é aprofundado, então a gente começa a fazer uma análise mais aprofundada, começam a surgir várias questões que vão nos ajudar no resultado final. Então, essa aplicabilidade do curso, acho que na vida real, eu acho que é isso, ver que não é trabalhar só com cortiça, mas sim que eu consigo numa loja trabalhar só com o painel na dimensão que ele vem de fábrica, com o perfil, e ali eu consigo dispor a minha loja de diversas maneiras, porque eu precisava daquilo ali. E se eu precisasse de mais, não teria problema nenhum de usar, mas extraindo, né, ao máximo a essência também de cada coisa. Esse exercício do Power of Ten e tal, eu acho difícil você, na vida real, você não vai ficar fazendo o Power of Ten do material que você vai usar, sei lá, do concreto, do tecido, você não vai fazer isso, assim, o Power of Ten do material, mas você vai fazer esse Power of Ten que vocês fazem visivelmente no projeto de vocês, que é mudar a escala da visão de vocês sobre o projeto, ou sobre o que está em volta, ou sobre como que esse projeto está interferindo na vida dos usuários. Eu acho que isso é você ver em diferentes escalas, não deixa de ser um Power of Ten, né? E aí eu acho que quanto mais você se aprofunda nesse Power of Ten dos projetos, você vai tendo as respostas, que eu brinco que é o oráculo, porque você vai se aprofundando no conceito e nas pesquisas, e aquilo ali vai te dando respostas, e respostas que antes você nem imaginava chegar, e por causa da pesquisa, que eu acho que é total pesquisa, você vai chegando nesses conceitos e você, do nada, pum, tem um projeto. É uma coisa que vai acontecendo naturalmente, né? Por causa dessas visões e das diferentes escalas. Aí eu acho que é isso. Tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que um bom designer não é aquele que consegue dar muitas respostas, e sim aquele que consegue fazer boas perguntas, construir boas perguntas. Então, acho que se a gente tivesse que definir o que o Made in, sabe, vai transformar em você. Eu acho que essa capacidade de você aprender a construir boas perguntas, e acho que é isso a gente, de alguma forma, mostrou como ela conseguiu, em cada um dos projetos, ela questionar e construir as perguntas certas, você não ter aquela pressa, não sair dando respostas, né, em relação a tudo, respostas que são do senso comum, que qualquer pessoa e você parar e aprender a construir boas perguntas. Eu acho que essa que é a grande transformação, né, que a gente vê em todo mundo, né, quando a pessoa chega no final e começa a construir cada vez perguntas mais complexas, mais interessantes, que elas de alguma forma estão
refletindo, que tem um trabalho de pesquisa, que tem um trabalho de reflexão, que é você entender aquilo que você está pensando, o teu próprio método em relação ao processo criativo. Então, ela não precisa mais pegar e abrir o Pinterest e fazer uma pesquisa. Então, as lojas, o que está na moda, o que está acontecendo, sei lá, na Europa, vou fazer igual. Não, ela não precisa desse tipo de referências, né? Ela tem referências que vêm das artes, que vêm da pintura, que vêm de outras disciplinas, e é um pouco assim, determinadas questões de como um outro pensador, ou qual foi esse processo criativo. Isso que interessa para a gente, entender outros processos criativos, seja de um cineasta, de um pintor, e não necessariamente como aquele arquiteto resolveu aquela função, que isso a gente já estuda na graduação, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido, né? Meninas, turma 7. Vamos lá, Mari. Parabéns, adorei seu trabalho. Bom, primeiro eu fiquei curiosa de saber qual foi seu TCC. Eu estou num período de TCC e você mostrou os 3 módulos, mas não comentou nada do que você fez. E o TCC, não sei como era na sua época, mas pelo menos agora para mim tá uma coisa bem ampla, então a gente tem mais liberdade. E outra pergunta também, eu não sei em que momento, como estava o seu momento profissional, assim, quando você fez o Made in, se você já era sócia dele, mas de que forma, assim, você apresentou essa metodologia para uma pessoa que não fez e que você estava trabalhando junto, né? Porque é uma coisa diferente, às vezes, para algumas pessoas, e às vezes as pessoas têm dificuldade de captar a metodologia. Então, assim, de que forma você trouxe isso para o seu trabalho com ele? E uma curiosidade também sobre o stand de Seul é que a gente participou também do concurso, assim, foi meu primeiro concurso, nunca tinha participado de nenhum, foi bem louco, assim, na maior correria. Acho que a gente se inscreveu também um pouco em cima da hora. E eu achei interessante o que você falou sobre não ser um stand muito fotogênico, não lembro a palavra que você usou, da questão da selfie e tal, porque assim, quando a gente foi lá na divulgação do resultado, né, e aí tinham todos aqueles projetos expostos lá, eu não parei para olhar um por um, assim, e aí você acaba sempre gerando uma crítica rápida sem entender o projeto direito, né? E aí eu lembro de olhar o de vocês assim, de forma assim, imediata, sem olhar o processo, que é muito mais interessante do que o resultado final, né? Eu falei assim, nossa, parece um aeroporto, assim, parece uma coisa meio aeroporto. E aí eu vejo agora como foi todo o raciocínio, assim, é super enriquecedor e achei muito mais interessante do que ver uma simples imagem, né? Então, parabéns, eu gostei muito do trabalho de vocês. Boa pergunta, Mari, em relação a como que o Fernando... Obrigada pelos elogios. Eu vou responder, mas se o Fernando quiser, ele pode falar também. Na verdade, eu acho que ele que não me queria antes como sócia. Então, quando eu entrei no Made in, eu tinha acabado de me formar na faculdade, foi imediato, eu não tinha nem tido a minha colação de grau ainda e eu já entrei. E eu começo trabalhando no outro escritório, eu era funcionária, e aí começa a surgir demandas de alguns projetos, e eu acho que talvez seria a hora de eu sair e tentar trabalhar de forma autônoma. E aí o Fernando, ele é arquiteto formado na Espanha, ele é espanhol, então já tinha um trabalho e uma metodologia bastante diferente da minha, né, do que eu tinha aprendido apenas na graduação. Então as nossas conversas, e ainda, né, ele me ajuda e me enriquece muito com toda a formação que ele tem. Então, de alguma forma, essa troca é muito interessante. Eu também, por ser brasileiro, por estar aqui, conhecer as pessoas, o nosso público e também... E aí a gente vai trocando essa ideia. Mas, então, ele também já tinha muito esse pensamento, ele já conhecia muito, né? A Yara também é formada na Espanha, ela sabe muito de como lá aprende-se diferente. Ela falou hoje no início comigo assim, quando na faculdade a gente quase que aprende... olha, a cadeira você tem que colocar para sentar com 40, inclinação tantos por cento. Não, mas como é que você colocou essa mesa aqui? Porque essa mesa não cabe e tem que ter mesa, mas como que você fez?
sala, sem isso. Então, a gente tem umas regrinhas, né, que te obrigam, porque você é obrigado a ter, então, o banheiro assim, ou a janela. A gente fez um projeto agora que a gente coloca uma janela de um banheiro para o outro. Eu acho que na faculdade a gente seria reprovado. Como que você está pondo um banheiro uma janela entre um banheiro e outro? Então, a gente tem umas regras muito bobas na faculdade que o Made in desconstrói, que eu acho que eles lá já têm essa imagem meio desconstruída, né? Que não são obrigados a fazer nada. E aí a gente tenta também fazer isso nos projetos, né? Não nos sentir obrigados a ter uma vitrine porque é uma loja, ou ter uma porta porque eu sou obrigada a isso, porque toda loja tem, então eu tenho que ter. Então a gente tenta, eu acho que um pouco isso, né? A pensar no nosso projeto e esquecer um pouco, não é esquecer do que existe, mas fazer o nosso, né? E será que eu respondi tudo? Ah, o TCC. Na minha época, infelizmente, a gente não podia escolher. A gente foi uma. E a gente comentou disso há pouco tempo, que eu achava que era legal, porque muita gente da minha turma saía com a dificuldade de, pô, como que eu vou colocar isso em prática? E é muito legal vocês agora terem essa oportunidade da ajuda dos professores com um tema que vocês possam escolher, né? Que talvez vai ser a reforma de um apartamento, eles vão poder te ajudar e auxiliar. Então, acho que é muito mais interessante do que era antes. A gente antes tinha o projeto 1, 2 e 3, depois você podia escolher um dos 3 para aprofundar, né? E a gente tinha uma parte teórica que a gente tinha que fazer e tudo, e foi o último projeto, foi esse que eu mostrei que o filme era do Stalker. Obrigada. Eu super concordo, eu acho que
existem muitas normas e, infelizmente, tem coisas que a gente vê, se não tem uma fiscalização, as pessoas vão colocar, as incorporadoras, né, vão colocar a menor janela que puder. Então, não é que a gente vai pegar a regra que é obrigado, a gente tem que ter o vão, tenho tantos metros quadrados, preciso de tanto de janela, então eu vou pôr tal janela. E sim, é que a gente aprende que não só a gente vai ter uma janela, como a gente vai ter uma janela que a gente vai escolher o que a gente vai ver, né? A gente vai emoldurar uma janela, uma paisagem, um espaço. Então, que a janela não precisa ser 1,20 por 1,20. Ela pode ser uma janela de 10 centímetros toda e assim vai. Eu acho que a gente interpretar a norma também, eu acho que é o nosso papel fundamental aqui. O nosso caso nem era uma janela para dentro do outro. É. Como conviver, né? É. Uhum. É. Infelizmente, também tem muita coisa que não tem arquiteto, né? Não existe uma fiscalização, então é feito sem. Essa questão da janela, só para não ficar um mal entendido, a gente tinha um vidro entre um banheiro e outro, e os dois banheiros tinham janela, e na verdade esse vidro era fixo, mas como um banheiro era muito grande, a gente faz um jardim de inverno dentro de um banheiro, e para levar a vegetação para dentro do outro, a gente tem um vidro. E que a princípio a pessoa pensaria, mas como que eu vou ter um vidro, né? Ver um banheiro ou outro. Aí era um vidro alto, que era só para ver a vegetação, só para não ficar dúvida. Aquela gritada, imagina essa nossa gritada. Tá bom, meninas. Tem alguém mais querendo fazer alguma pergunta? Então vamos continuar essa aula, volta para a aula, mais uma vez aí. Eu que agradeço.